Por favor, quem é você? Eu sou Paulo Schor, eu sou médico, oftalmologista, sou professor da Escola Paulista de Medicina, eu tenho uma clínica particular aqui perto, eu atendo em alguns hospitais e eu dou aula. Paulo, o que são bases de dados dentro da sua prática como médico? Tem alguns tipos de base de dados, talvez que eu dividisse entre as que têm imagens e as que têm dados que não são imagens, que no fim das contas você acaba transformando uma na outra. Mas como base de dados sem imagem, em geral eu tenho o que vem do prontuário eletrônico do paciente, todos os dados demográficos, nome, tipo de doença, o que ele tem, que vem escrito na ficha. Isso tudo é colocado em base de dados, o programa que a gente tem no consultório faz isso e mantém isso relativamente organizado. Ao lado disso tem alguns outros aparelhos, também cada um tem sua base de dado própria. Então, por exemplo, um aparelho que mede a curvatura da córnea, que se chama topógrafo de córnea. Eu tenho que repetir o nome do paciente, ele não pega do mesmo exame, do mesmo programa que entrou inicialmente o agendamento do paciente, e aí ele pega o exame do paciente e guarda esse exame do paciente, que eu posso repetir ao longo do tempo e fica guardado no mesmo local do exame inicial. Ele faz algumas subtrações, algumas operações matemáticas, mas esse é um outro tipo de base de dados que tem. Um outro ainda que usa imagem são os exames que eu faço dos pacientes que eu gravo. Então eu filmo o exame do paciente e eu gravo isso, e aí sem uma indexação muito efetiva. Eu acabo gravando e se eu precisar, que é muito raro, eu recupero isso pelo dia e a hora que eu atendi o paciente, então eu preciso voltar na agenda para ver qual é o dia e a hora que eu atendi, se eu precisar recuperar isso. Acho que esses são os mais frequentemente utilizados no consultório. Se eu fosse resumir assim, o que eu entendi? Que você tem registro dos seus pacientes, né, texto, e você tem exames que são realizados que geram dados alfanuméricos e também imagens. Isso. E você guarda isso normalmente usando softwares proprietários. Exatamente. Quer dizer, e a sua maneira de interagir com esses dados são por meio da interface do software. Proprietário também. Você costuma ir lá e pegar o dado diretamente lá de como ele guarda? Não, vários deles são, tem vários truques, nem criptografia, mas é truque mesmo. A tabela relacional está escondida em algum diretório para ninguém ver, e sem essa tabela você não consegue abrir o exame. Cada parte, tem vários truques para esconder os dados que os desenvolvedores acabam fazendo. Então, tenho nenhum acesso a nenhum desses diretamente, dados, zero. Né? Tá. O único acesso que eu tenho é do dado quando eu filmo. E esse especificamente eu guardo na nuvem e tenho lá o MPEG dele, que para mim é muito difícil de reacessar, porque Perfeito. eu não tenho front-end de nada disso daí. Perfeito. A última pergunta é: que desafios que você sente dentro do consultório hoje com relação a essa geração de dados que você tem aí diariamente? Eu acho que o maior desafio é a unificação disso tudo, é você poder ter um unificador único qualquer que seja. E ultimamente eu andei pensando em usar o celular como identificador único. Ah, mas muda de número, mas pode não mudar. Ah, mas só tem um por família, tá mais do que bom. Você acaba vendo que tem isso mais... quer dizer, a tecnologia chegou aí e não chegou no CPF das pessoas, mas em todo caso. Eu acho que então o identificador único seria uma coisa ultra importante, que você relacionasse esses dados todos. Segundo, uma certa maneira de você centralizar também os próprios dados. Na verdade não é nem centralizar os dados, mas ter acesso aos dados de um modo mais transparente um pouco, que não precisasse ser tão cuidado pelo profissional de saúde. Então o profissional de saúde hoje que quiser fazer alguma coisa dessa, ele tem que ser treinado em servidor, no software do servidor, com a transmissão, se ele quiser colocar na nuvem quanto espaço ocupa, como vai voltar, todas essas partes. Isso acaba sendo uma coisa que você restringe o uso brutalmente. Nem todos os consultórios têm um consultor de tecnologia fazendo isso. Então, eu acho que um identificador único e um modo que esses dados se organizassem, quase se auto-organizassem, eu acho que é o desafio maior. Nessa auto-organização você vê, por exemplo, necessidade do dado estar disponível
em qualquer lugar que você tiver. Não, acho que isso não tem necessidade. Seria bom, mas eu acho que todas essas coisas muito totalitárias, do tipo, tudo precisa ser em Daikon. Os dados precisam estar em qualquer lugar a qualquer hora. Eu acho que isso, no fim, é uma bobagem que acaba limitando muito o uso. Se a gente conseguir que os dados estejam disponíveis em alguns lugares, de alguns formatos, tá bom. Hoje o que a gente tem é nada. Então hoje você só funciona naquele computador, naquele consultório, naquele HD, naquele aparelho. Se você conseguir que esse negócio funcione em mais 3 aparelhos e mais um lugar, tá bom demais. Acho que esse totalitarismo, isso também trava bastante o desenvolvimento, né? Você fica querendo que seja uma coisa que resolva tudo e no fim tu não resolve nada. Então acho que precisa ser com mais calma. Entendi. Obrigado, Paulo, pela sua declaração.